Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô entrando aqui ao vivo para essa live é, que eu vou fazer com a minha querida amiga e companheira de tantos projetos, terapeuta. Ela que tem tantos papéis importantes na minha vida. Daniela Silvares, Dani já tá aí. Tô vendo seu nomezinho aí, Dani. Já vou te chamar. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre vulnerabilidade, conexão com os nossos filhos. Vou chamar a Dani, aí ela pode se apresentar também. Para quem está chegando, né, pela primeira vez aqui no meu perfil, para acompanhar essa live, eu chegando a primeira vez nessa live também, né, talvez não tenha assistido lives aqui no meu perfil. Eu sou a Mariana Lacerda, sou educadora parental e terapeuta ocupacional, faço doutorado em saúde da criança, então estou imersa aí nesse universo, né, da infância, há 6 meses também imersa no universo da maternidade como mãe do Matias, e muito feliz de estar aqui nessa live com a Dani, né, que, como falei, tem vários papéis importantes na minha vida, é uma pessoa incrível, profissional também incrível, e vou deixar ela se apresentar, ela contar um pouquinho do trabalho dela, e aí a gente conversa sobre esse assunto, né, que eu acho que é tão importante para a nossa experiência como família, como mãe, como pai, né? E importante também para os nossos filhos. Então, deixa eu colocar a Dani aqui para vocês verem ela também. Tá aguardando. Ei, Dani, boa noite. Noite, tudo bem, querida? Tudo bem, você? Tudo bem, boa noite para todo mundo que está aqui. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Agora toda semana não dá nem. Então eu falei assim, vou chamar a Dani, que é minha amiga, companheira de projetos, terapeuta, milhões de papéis. Ah, muito bom estar aqui. Vi que você Já estava se já a gente vai estar apresentando. juntinhas aqui em BH também, né, Dani? Dani veio para Pois BH é, agora, essa esse lugar semana. lindo que eu amei conhecer e vou voltar para aí. Eu tinha certeza que eu ia voltar esse ano, porque eu não vou dar conta de demorar muito para voltar. Ó, o pessoal escrevendo que tá ligada no Maternos. É isso aí, se liguem no Maternos. Mas para Pois quem é, não e me eu, como boa conhece, mineira, anfitriã, já coloquei o pão de queijo para assar para sua chegada, viu? que Aproveito de ter doce delícia! de leite também. Ai, muito bom. Tô super feliz com a saída para BH. E para quem está chegando aqui e não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a Dani Silvares. Eu sou mãe da Cecília, de 4 anos e meio. Sou mãe do Anjinho Joaquim. E nas horas vagas, eu sou psicóloga, sou terapeuta da criança interior, sou consteladora familiar. E comecei, né? Hoje o meu trabalho é bem voltado para mães. E eu comecei esse trabalho, acho que a gente nunca nem falou sobre isso, mas eu comecei a trabalhar com mães, compartilhando no meu perfil pessoal os meus processos, os meus mergulhos, né? Tudo que eu vivia desde antes de engravidar, depois na gestação, no pós-parto. E as pessoas começavam a me procurar como amiga, conversa com a minha amiga, conversa com a minha filha, conversa com não sei quem, você vai ajudar ela. E aí eu ficava horas atendendo as pessoas assim, de, sabe, sem ser como profissão, né? Atendia outros processos de carreira, de outras coisas. E aí eu falei, gente, por que que eu não trabalho com isso? Que eu passaria horas fazendo isso, né? E aí que eu me liguei que, né, é com isso que eu queria trabalhar mesmo. Então, hoje eu trabalho muito com mães, a gente tem o maternas, né, que a gente faz juntas toda semana. E é um trabalho todo voltado para o autoconhecimento, né? Eu não sou educadora parental, eu não tenho
muito conhecimento no desenvolvimento infantil, assim. Estudei, lógico, mas não é o meu foco. O meu foco é estudar as mães. É olhar para as mães, né? Acho que por isso que o nosso trabalho se completa tanto e faz tanto sentido, né, Mari? Porque uma coisa está muito ligada à outra. É a gente olhar para os nossos filhos e a gente, a partir, né, deles, também voltar esse olhar para a gente, como mãe, como mulher, acessando a vulnerabilidade, acessando a força, tudo aquilo que vem com a maternidade, né? Com todo esse pacote, né, que vem. E acho que esse tema, né, quando a gente estava discutindo e você trouxe o tema da vulnerabilidade, eu falei, nossa, muito legal falar disso. Porque com certeza, né, a gente que é mãe, muitas mães que estão aqui, talvez pais, né, que possam até ajudar as mães, certamente já se deparou com isso, né, com essa questão da vulnerabilidade, o quanto a maternidade traz a nossa força, mas também nos coloca de forma muito vulnerável, né? Total, assim, e foi assim que eu me apaixonei pelo seu trabalho, né, Dani, e pela sua pessoa também, assim, porque eu sempre, como educadora parental, como alguém que aí, né, já me aprofundei bastante no desenvolvimento infantil, assim, meu foco sempre foi as crianças. Ao longo do tempo eu fui entendendo o quanto não bastava falar das crianças e o quanto não basta a gente entender a criança se a gente não se entender também, né? Se a gente não olhar para a nossa relação com a nossa infância, com as nossas experiências, com o nosso autoconhecimento, com as nossas imperfeições, com as nossas vulnerabilidades, né? E eu acho que foi no momento em que eu estava me dando conta, assim, cada vez mais disso que encontrei seu trabalho né, e a gente foi se aproximando e aí a vida se encarregou de fazer tantas parcerias lindas entre a gente. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o convite da live. E na minha experiência, assim, como mãe, eu acho que a vulnerabilidade é algo que eu sinto, assim, diariamente, né? É o que o pessoal tá colocando aí. É o dilema da perfeição, né? A gente querer dar conta de tudo, querer ser perfeita, querer saber exatamente assim, o que fazer em cada situação, como reagir, como agir, né? E o tempo inteiro tá se cobrando da gente sustentar a criança em todos os processos dela, né? E aí, o que eu vejo é que a maternidade ela traz esse convite para a gente não ir para esse lugar, né? Não ir para esse lugar da perfeição, para a gente aceitar esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar do não saber, esse lugar da insegurança, esse lugar do medo, né? Isso não quer dizer que a gente não vai procurar apoio, isso não quer dizer que a gente não vai procurar informação, né? Uhum. Caminhos que possam nos ajudar nessa maternagem, né? Mas sem essa cobrança, sem essa exigência de que temos que, né, ser perfeitas. Acertar, né? Porque eu acho que é a ilusão de ter que acertar, né? Assim, e a vulnerabilidade, na verdade, a gente aprende desde muito cedo, né? Que a gente precisa esconder o não saber, a gente precisa esconder a insegurança, a gente precisa esconder o medo. Então, hoje, nós temos a chance, tanto com os nossos filhos, para que eles se sintam mais livres para acolher os próprios medos, as próprias inseguranças, para que eles não precisem mentir, para que eles não precisem sustentar um personagem que não condiz com quem eles são, né? E aí não vale a gente só falar para eles, né? A gente precisa vivenciar isso na pele. A gente precisa também, é muito importante para os filhos que eles nos percebam imperfeitos, né? As mães imperfeitas, os pais imperfeitos. Porque o imperfeito, ele está em processo. Ele não está acabado, nós não estamos acabados, a gente está em processo de desenvolvimento. Então, o não saber, ele é um princípio básico para que eu
aceite que eu preciso de ajuda, por exemplo, né? Que eu busque alternativas, porque é, excluir esse lugar de vulnerabilidade também exclui da gente a possibilidade de buscar alternativas, de tentar aprender, de buscar ajuda, de se abrir, né? Então, assim, é uma premissa básica a gente ter clareza de que a gente não vai saber tudo. E a gente não precisa saber. O filho não precisa disso. Quem precisa da gente somos nós, nosso ego, né? Que a gente não quer se vulnerabilizar, se expor, todas as fantasias que a gente traz aí, de que se eu mostro isso, eu não vou ser amado, eu não vou ser aceito, eu vou ser Nossa, julgada. e dizer exatamente isso, assim, que eu lembro de uma sessão é, de terapia que eu estava fazendo que eu identifiquei, assim, que a minha necessidade de perfeição, ela vinha desse lugar da minha vontade de ser amada. Então, assim, eu tinha medo de que se eu não fosse... Claro que isso tudo muito inconsciente, né, gente? Mas de que se eu não fosse perfeita, que o meu filho talvez não fosse me amar, sabe? E aí, se eu não for amada por ele, o que, que vai acontecer, né? Então, é essa. E aí, assim, na hora me deu um clique e fala assim, gente, mas claro, tudo bem, eu posso validar a minha necessidade de ser amada por ele, né? Que mãe, que pai que não quer ser amado pelo seu filho, mas quem precisa do amor aqui em primeiro lugar é ele, não sou eu, né? Não é, eu tô aqui para amar ele, não é ele que tá aqui para me amar, assim, em primeira instância, né? Claro que essa relação é uma via de mão dupla, mas me deu esse clique, sabe? E hoje uma experiência assim bem simples mesmo, mas que tem a ver com isso que a gente estava falando. Todos os dias a gente sai um pouquinho com o Matias, sai de casa para, né, respirar outro ar. E aí, normalmente, a gente vai para parque, para espaços, né, mais abertos e tal. Só que hoje eu tava com uma vontade, assim, de ir pra rua, sabe? Ver movimento e ver gente. Eu gosto disso, assim, de sentir essa energia da vida também. Sou uma pessoa que gosto muito de natureza, mas também gosto muito da energia, assim, dos lugares, né? E aí, o João ia pra academia, e aí eu falei com ele, não, vou descer com você. E aí eu ando com o Matias lá perto, assim, na rua mesmo. E aí o Matias ficou com uma cara no carrinho de que não estava muito feliz com a minha escolha. Assim, estava quietinho, mas não estava dando gargalhadas e sorrisos, igual ele costuma dar no parque. E aí eu fiquei o tempo inteiro assim, ai meu Deus, acho que eu fiz a escolha errada. Coitado, tô fazendo, tô tipo obrigando ele a estar aqui nesse ambiente que é bom para mim, que eu escolhi. Aí do outro lado eu ficava, não, mas a mãe feliz, a criança também fica feliz, né? A mãe tem que estar bem para o bebê também ficar bem. Enfim, fiquei naquela dualidade, assim, né? E aí agora, de noite, quando fui fazer ele dormir, todos os dias à noite, quando eu vou fazer ele dormir, eu faço uma prece, né? E no meio dessa prece eu falo com ele que você saiba que você sempre pode ser quem você é. E aí, quando eu falei isso, me deu um clique, assim, sabe? Gente, como é que eu falo pro meu filho todos os dias que ele saiba sempre que ele pode ser quem você é, se eu não tô me permitindo ser quem eu sou? Que tem dias que eu sou essa mãe, que eu quero ir pro lugar com barulho, que eu tenho essa necessidade, que isso me traz também serenidade, me traz contato com o mundo, é, me amplia, sabe? Sai do lugar assim de sempre. Isso é importante para minha qualidade também né, de conexão com ele. Então, olha só, uma coisa tão pequena, assim, né, boba, do dia a dia mesmo, mas é isso, assim, a gente, para mim é tão importante dizer para ele todos os dias que ele saiba que ele tem espaço aqui para ser quem ele é. Se eu não fizer esse exercício comigo, né? Não é honesto com ele também. Muito legal. Embora seja simples, é um exemplo muito legal, porque são nas coisas dos momentos mais simples do dia a dia que a gente vai poder criar essas conexões
e tirar esses insights, né? Aquilo que eu tô querendo que o meu filho assimile, como é que eu estou vivenciando isso? Não é só dizer para o outro, mas é vivenciar. E uma outra coisa também muito interessante que é, ok, eu reconheci que eu preciso disso agora. Eu gosto muito dessa fala que você trouxe, que mãe feliz é igual filho feliz, sabe? E para mim isso é uma premissa, assim, a gente precisa, sim, olhar, mas aí não é atender, porque a gente tem muita dificuldade de compreender qual é a nossa necessidade. Quando a gente começa a ter clareza e atender essa necessidade, aí a gente vai ficar bem. Isso vai ter um reflexo no nosso filho, né? E também, Mari, suportar que este filho pode preferir realmente não fazer aquele programa e fazer uma cara feia, por exemplo, sabe? Uhum. Tudo bem também, porque eu atendo muita mãe que assim sofre porque aí começa a querer bancar suas escolhas, mas aí o filho não fica muito feliz. Ok, ele vai lidar com a frustração dele, sabe? Porque Uhum. como é que é? Você pode ser quem você é, mas desde que você fique feliz o tempo Esteja todo. sempre feliz. Desde que, né? Então a gente começa a perceber que assim, eu também preciso sustentar esse lugar de, ao fazer uma escolha para mim, talvez o outro não goste tanto, né? Uhum. E esse outro pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a mãe, qualquer pessoa. Mas falando ali da relação com o filho, peraí, eu sinto que nesse momento eu preciso ficar sozinha. Eu preciso sair dar uma volta, eu não tenho condição de ficar aqui. Aí a criança quer ficar com a mãe. Tudo bem, mas a criança ela tá amparada? Tem algum adulto que vai acolher, que vai cuidar? Sabe, a gente também precisa começar a aprender a perceber e reconhecer esses nossos limites, né? Porque, e aí a gente está falando de vulnerabilidade. Poxa, até onde eu posso ir? O que que eu não dou conta? O que que eu não quero bancar, né? E nós temos à nossa disposição tanta informação hoje que pode ser muito bom, mas também pode ser muito pesado. Se a gente quer seguir à risca um protocolo, e aí a criança está à minha frente, eu não consigo me conectar com ela. Eu não consigo ocupar esse lugar de esvaziamento, sabe? De silêncio, essa folha em branco, assim, de não sei o que está acontecendo, não sei o que fazer. Suportar ficar nesse lugar um tempo até que a gente consiga ter uma resposta, até que a gente consiga ter um insight. E muitas vezes a gente está tão voltado para fora que a gente quer pegar, vi lá que isso aqui funciona, mas eu tô falando isso da boca para fora. Eu não tô nem um pouco conectada com essa mensagem, eu não tô nem olhando nos olhos dessa criança, né? Então, quantas vezes com a Cecília eu chorei com ela, né? Menor, agora ainda é mais fácil, que ela já entende mais, consegue se expressar melhor, mas mais novinha, sabe? E às vezes de chorar junto, falar, filha, mamãe não sabe como fazer, como resolver, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você, né? Porque para mim, o que a criança precisa é dessa certeza, sabe? Eu estou aqui com você. Faça chuva, faça sol, a gente vai dar conta disso juntos, né? E não necessariamente que a gente tenha a resposta pronta. E não necessariamente que a gente solucione tudo. Não é isso que a criança precisa. Ela precisa se sentir protegida. Ela precisa sentir que assim, opa, tem alguém aqui que vai me sustentar, né? Que vai ser esse solo, que vai caminhar comigo aqui. E aí, ela com essa sensação de confiança, isso é o mais importante. Mais do que a gente querer resolver aquilo de forma rápida, né? Ou esconder essa nossa insegurança da criança, sabe? Acho que é começar a trabalhar com isso. E aí é uma desconstrução, né, Mari? Porque quantos anos a gente passou acreditando que a gente não podia mostrar algumas coisas, né? Quanto tempo a Sim. gente passou acreditando, e ainda hoje é um grande exercício para nós de ter consciência e de dar a chance de dizer, não sei, mas eu vou descobrir. Não sei, mas eu acho que eu Até sei quem sabe. eu acho assim, é perfeito isso que você falou, Dani, que é a gente abraçar, né, esse momento da gente não saber, da gente não entender o que está acontecendo, né? É, eu, como educadora parental, recebo tantas mensagens, assim,
tantos pedidos de ajuda, né? Tantos pedidos de conselhos mesmo nessa relação. E às vezes a gente quer respostas assim específicas e respostas. É claro que eu tô aqui, o meu trabalho é esse mesmo, é apoiar, né? Ajudar, mas às vezes eu não tenho a resposta também, né? Porque é uma resposta construída ao longo do tempo. Assim, às vezes as conclusões que a gente vai tirar em relação ao comportamento da criança, ele não diz só do comportamento da criança, ele diz da gente, da nossa relação com a gente mesmo, da relação com aquela criança. Então, isso tudo precisa de um tempo, né? Precisa da gente passar pela experiência de fazer testes, de experimentar ferramentas, de experimentar estratégias. Então, às vezes, a gente precisa, isso que você falou, sustentar o não saber, sustentar o estou tentando, sabe? Mas eu tô aqui. Então, o que que acontece muitas vezes quando as pessoas estão nesse desejo, por exemplo, que é o centro do meu trabalho, de fazer uma educação com respeito, de praticar a disciplina positiva, é o desejo de dar conta de ser disciplina positiva amanhã, sabe? Hoje, se possível. Qual que é o remédio que eu tomo que eu vou conseguir me tornar a mãe e o pai, né? Aplicando disciplina positiva o tempo todo. E isso não vai ser possível. É uma construção. E uma desconstrução muito grande, né? E digo mesmo também como consumidora do seu trabalho, digamos assim, né? Que já tive meus momentos assim também, tipo, o que que eu faço para descobrir tudo da minha criança interior e resolver tudo, né? Não sei se você lembra. Eu vou abrir aqui, viu, gente? Ó, teve uma sessão que eu fiz com a Dani uns dias antes do meu parto, né? Lembrei disso agora por ter feito o relato do meu parto, colocado o relato do meu parto esses dias, né? E aí eu já tinha vivido vários desafios, né, Dani, na gestação. E aí eu lembro que eu falei com ela assim, Dani, tô querendo saber o que que eu faço. Porque assim, já deu de desafios. Eu tô com, eu tô com medo de ir no parto. Assim, eu queria já sanar todas as coisas agora mesmo, né? Que eu ainda tô gestando, para não precisar passar por um parto difícil para ter que resolver muitas coisas. E aí a Dani falou, mas não tem como a gente prever isso, né? Assim, não dá para saber. Parece que você já resolveu um monte de coisa, mas a gente não sabe, né? E aí fui lá, eu nem foi um parto difícil, mas assim, resolvi ainda tinha muitas coisas, né, que surgiram lá. Então, às vezes, a gente vem mesmo nesse desejo meio que insano, assim, de querer resolver tudo da nossa vida, né? Da nossa experiência do passado, é, das nossas experiências como pais, como mães, né? Eu sempre falo muito da Brené Brown, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito, sei que você gosta também. E a Brené, ela traz esse conceito da vulnerabilidade, né? Como quem nunca assistiu, né? Tem TEDs dela, tem muitos vídeos no YouTube, assim, com No tradução. Netflix também, tem uma No palestra muito Netflix legal. também, né? Que ela fala assim que como que é um ato de coragem a gente ser vulnerável, né? E que as pessoas mais felizes, elas são pessoas que assumem as suas vulnerabilidades, né? Não pessoas que são perfeitas e que dão Uhum. conta de tudo o tempo todo, né? Na verdade, é assumir aquilo que a gente está sentindo, né? Sem tanto medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. E Mari, uma ilusão, né? A gente achar que a gente vai resolver tudo. E eu que trabalho para esse trabalho da criança interior há 4 anos, mais ou menos, o tempo inteiro eu estou em processo, todo mundo está em processo. Não tem esse dia que a gente vai chegar e a gente não vai sentir mais a dor, às vezes um comportamento do filho que a gente sente que acessa algum gatilho nosso. O que a gente vai aprendendo é reconhecer esses gatilhos, é reconhecer essas vozes que a gente tem, né? A gente estava conversando outro dia sobre como se tivesse uma entidade aqui dentro da gente, uma outra pessoa conversando com a gente, dizendo: Nossa, mas que absurdo, você vai fazer isso?
Nossa, mas o que que vão pensar de você? Nossa, mas não sei o quê. Essas vozes que nos habitam. O que acontece é que quando a gente começa nesse caminho, né, de autoconhecimento, aí o filho ajuda muito, porque o filho vai gerar um incômodo, e aí muitas vezes por ele eu vou buscar esse caminho, né? Eu começo a ter clareza dessas vozes, desses gatilhos, dessas feridas, e aí eu fico mais atenta. Porque o que que acontece? Quando a gente está muito inconsciente, a gente vai reagir a essas vozes. A gente está totalmente presa, né, a isso, condicionada a isso. E o caminho de autoconhecimento é justamente para a gente olhar para aquela situação. O que que eu preciso fazer agora? Quem é que está me criticando diante disso? Para que que eu preciso resolver isso agora? Para quem que eu preciso provar que eu sou uma boa mãe? A gente começa a se perguntar, sabe? Eu me lembro uma cena com a Cecília, eu já contei isso em alguns momentos. A minha mãe estava em casa e mãe, quando tá perto, vou falar um palavrão, que é uma bosta. Desculpem a palavra feia, sabe? Mas o que que acontece? A gente acessa muito a nossa criança. E aí é uma. Nossa, a gente precisa colocar uma energia para prestar atenção, sabe? Para trazer a consciência. E eu me lembro dessa cena. E minha mãe estava em casa, a Cecília devia ter uns 2 anos e pouco. E ela começou a falar comigo meio assim, com a voz mais alterada. E eu subi na tamanca, sabe? Assim, tipo, agora é minha hora de mostrar para minha mãe que eu sou uma boa mãe. E aí eu comecei a falar com a Cecília com aquele tom autoritário, tipo, quem manda aqui sou eu. E eu me achando, falando assim com ela, sabe? Tipo, nossa, querendo agradar minha mãe. Mas lógico que eu não percebi isso na hora, eu fui perceber isso depois, né? E eu comecei a falar com a Cecília, e aí a filhinha da mãe, o que que ela fez? Começou a elevar o tom dela também. Aí virou um fuá. E aí eu comecei a ter uma conduta com ela que me desrespeitou muito, sabe? Mais do que a desrespeitou, me desrespeitou, porque isso não fazia parte da nossa relação. E quando eu me dei conta disso, eu pedi para ela sair e falei, filha, me deixa sozinha um pouco. E eu fechei a porta do meu quarto, eu sentei no chão e eu chorava como uma criança. Chorava, me abraçava assim, chorava, chorava, chorava. E veio com tanta clareza, assim, que eu tinha tido aquela reação com a Cecília, porque eu queria mostrar para minha mãe que eu sabia ser mãe. Que eu ia dar conta de educar, sabe? Que eu ia ensinar essa menina. E aí eu fui pro banheiro, tomei um banho, chorei, esse horror, sabe? Eu lavei a alma de como se eu estivesse acolhendo a minha criança mesmo, dizendo, você não precisa disso, sabe? Tua mãe te ama independente de qualquer coisa, agora é a sua vez, faça do seu jeito. Fui conversando comigo e saí de lá, assim, pude depois até chorar com a minha mãe, conversar com ela sobre isso, sabe? Isso era meu, não era dela, não era uma cobrança dela, era a minha criança. Então a gente começa a ter mais clareza, assim, quando a gente quer, porque isso nos coloca num lugar de muita rigidez, de muita inflexibilidade, sabe? Com criança isso não funciona, né? Eu, Porque eu vem brinco que as quase crianças como de uma hoje, regra, né, Dani? O tempo inteiro, assim, você tem que seguir isso, seguir aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Por isso que você tá falando, vem com muita rigidez, assim, porque para a gente se encaixar naquilo que a gente, né, naquela expectativa, tem uma série de quesitos. E aí, quando isso não acontece, a gente fica presa, fica rígida ali. Aí não sente essa flexibilidade que a criança demanda tanto da gente, né? A criança demanda muita flexibilidade da nossa parte, né? acho que é então um processo da gente se perceber e da gente reconhecer esses limites para a gente buscar, né, a ajuda. Não estou dando conta. Que mãe eu estou querendo ser? Acho que tem um ponto super importante que é essa mãe que a gente construiu para nós, né? Essa mãe que a gente queria ser. Todo mundo queria ser uma mãe que é diferente da mãe que a gente é, né? A que a gente dá conta de ser não é aquela que a gente idealizou, né? Então, aceitar que a paciência acaba, aceitar que não é toda hora que a gente quer estar perto dos filhos, aceitar que a gente também se irrita, aceitar, sabe, dar lugar para isso. Porque quando a gente dá lugar, a gente pode fazer alguma coisa com isso. A gente pode cuidar disso. Quando a gente não Pode assume olhar isso, para isso, né? Porque se a a gente gente fica pode só negando, olhar.
Porque aí a coisa vai sair, né, numa outra situação. Às vezes tem mãe que procura, poxa, eu falei uma, 10 vezes, 20 vezes, falei com respeito e minhas filhas não me ouviram e tal, né? Mas o quanto essa pessoa está se desrespeitando, né? Eu falei, olha, para a sua vida, assim, você está conseguindo colocar os limites, não só para as crianças, mas para as outras relações, está tudo em equilíbrio. Você tá, como é que você está cuidando de você? Porque aí eu estouro com a criança. Porque aí ali eu já tô assim, né? Já tá no meu limite, sabe? Então, quando a gente consegue olhar, poxa, isso aqui tá me incomodando na relação, isso aqui tá me incomodando, né? Assim, eu começo a dar nome aos bois e tratar onde eu preciso tratar. E pedir ajuda, que seja terapêutica, que seja no curso, né? Para que eu consiga, quando eu estiver com a criança, conseguir enxergar essa criança. Senão a gente não enxerga. A gente fica olhando só pra gente o tempo todo. E a gente acha que tá olhando pra criança. E a gente fala, né, falando assim, que essa vulnerabilidade, ela envolve muito essa questão dos nossos limites, né? A gente reconhecer os nossos Uhum. limites. E aí, trazendo também, de novo, para essa relação com a criança, como que é importante para a criança estar com adultos que conhecem seus limites, porque isso Pronto. faz com que a criança também aprenda a conhecer os seus próprios limites, né? Porque a criança, Uhum. ela não tem muito conhecimento dos limites dela, não é? Ela não sabe, assim, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, não só em relação ao mundo, mas em relação a ela mesma. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, né? Então, quando a gente conhece os nossos limites, e às vezes a gente fala, opa, aqui não, né? Até aqui eu dou conta de ir, pra cá eu não dou conta, eu preciso de apoio, preciso, né, buscar informação. Qual que é a percepção, né, de fora da criança? Olha, a minha mãe e meu pai, eles se conhecem, eles sabem sobre eles conhecem os limites deles. Isso me ensina que eu também preciso conhecer os meus limites, porque a criança também vai colocar limite no mundo, né? Limite no Sim. outro. É, então, se a gente também desconhece os nossos limites e a gente não coloca os nossos limites, a gente está ensinando para a criança a fazer o mesmo, a não colocar os limites dela, a deixar com que as pessoas façam o que elas quiserem, né, sobre Nossa, ela. Acho isso que é isso tão também tem uma conexão importante. muito grande, né? Muito, muito, assim, isso é muito importante, assim. Eu sempre falo, a gente não precisa, não é colocar limite na criança. Se a gente começa a colocar o limite que é nosso, isso fica claro para a criança, né? Às vezes, quantas mães eu atendo que não suportam mais amamentar, mas não colocam esse limite. E eu digo assim, gente, é o seu corpo. Que mensagem você está passando para o seu filho? Você tem raiva daquele momento, você não está mais disponível, você está sendo abusada. Você está se colocando nessa situação. O que que é mais importante para esse filho, sabe? A Cécia, ela gosta de dormir. Eu tenho uma pinta aqui que ela fala que é o botão do carinho, que só eu no mundo tenho esse botão. E ela mexe um pouquinho, eu tenho paciência assim de tipo 5 segundos, sabe? Tipo, eu não, ai, não fica muito tempo. Então ela fica um pouquinho, eu falo, filha, deu, vai, um, dois, três e já, vira, né? E aí é o meu limite, sabe? Antes eu tinha mais tempo, não me incomodava. Hoje não, hoje me incomoda, então eu deixo, mas são 5 segundos, né? E outro dia eu tava na escola dela, conversando com a professora, e ela me contou, ela falou, eu achei tão bonitinha que tem a ver com isso, que ela falou, Dani, tem dias que a Cecília, assim, a sala tá barulhenta e ela não gosta. E ela não gosta mesmo, sabe? Eu não gosto também. E ela falar para a professora, nossa, Marina, tá muito barulho, pelo amor de Deus, pede para falar mais baixo, ou então eu vou lá fora buscar uma flor. E ela sai, vai buscar uma flor lá fora para ela ter uns minutinhos de solidão, né? E é muito engraçado porque eu adoro estar no meio do grupo, mas eu preciso do meu tempo de, sabe, estar sozinha. Eu amo ficar sozinha, amo. E falo pra Cecília, ai filha, mamãe precisa ficar sozinha agora. Eu vou lá tomar um banho bem tranquila, fica aí brincando, precisa de alguma coisa você me chama, que eu vou lá. E ela também tem esses processos dela, né? E como isso tá ligado a essa observação da criança, opa, se a minha mãe pode colocar esse limite do que é bom para ela, do que ela quer e do que ela não quer, eu também posso fazer isso.
né? Isso autoriza a criança. Isso é muito respeitoso. Isso, eu acho Então, que essa palavra, né, Dani, autorizar. Porque é isso, se a gente se autoriza a estar vulnerável, a ser vulnerável, né? Porque mais do que estar, é a uhum, ser vulnerável, a gente também está autorizando a criança a ser vulnerável, né? E fazer esse exercício que eu falei, assim, não adianta a gente ficar batendo na tecla com os nossos filhos, que eles, né, a gente vai respeitar eles, respeitar os processos deles. Como eu falei, né? Todo dia tento trazer isso para o Matias em palavras e com ações também. Mas a gente precisa fazer isso em primeiro lugar por nós mesmos, né? Acho que isso é fundamental. E eu acho que talvez, né, assim, a gente tá. Às vezes não dá para a gente comentar todos os comentários, né? Mas a gente vai acompanhando aqui. Eu acho que a gente está no momento de muitas cobranças, assim, em relação à forma de educação, em relação à forma de criar as crianças, né? A gente sente cobranças para todos os lados, então a gente vai indo em polos, assim, então às vezes as pessoas continuam cobrando para que os pais sejam autoritários e sejam firmes uhum, demais e sejam punitivos. E aí, né, a gente vai entendendo então que essa relação com a criança ela é uma relação que deve ser feita baseada no respeito, mas às vezes também a gente se cobra esse outro oposto, como você deu o exemplo da amamentação, né? que é De, muito de manter desrespeitoso, né? coisas que às vezes a gente não sustenta mais, que Uhum. não nos fazem bem mais, né? E que existe um caminho de equilíbrio, pode existir um caminho do meio, tá tudo bem, né? Então, por exemplo, uma mãe que sente que chega no seu limite em relação à amamentação, né? E que procura um modelo de desmame gentil, um modelo de desmame respeitoso, ela não tá deixando de criar a criança com apego, com amor, com afeto, né? Porque ela encontrou esse limite dela e está tentando encontrar um caminho de equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não ir para para esse outro extremo, né? Senão fica Sim, tudo muito pesado para a gente e a gente sim. não reconhecer também, fazer com que a maternidade é, seja o tempo todo, a gente colocar a maternidade num lugar de que tá tudo bem tudo o tempo todo, sabe? De que não tem, né, nada pesado, como você falou. Às vezes eu quero estar sozinha, às vezes eu cheguei no meu limite de interação com a criança. Eu acho que também é um perigo a gente ficar colocando que tá tudo bem, tudo, né? O Sim. tempo inteiro. Uhum. Não dá, né? E acho que olhar cada vez mais para a gente, para as nossas necessidades, né? Não ter medo de olhar, não ter medo do que a gente vai encontrar. Eu sempre digo, o que é nosso a gente dá conta de bancar, sabe? O que é nosso a gente vai conseguir, mesmo que a gente não tenha a resposta na hora, o único caminho é olhando, olhando com coragem, para a gente reconhecer quem a gente é, né? Não o personagem que a gente criou e que a gente às vezes está até se enganando, né? Nem enganando os outros, a gente até acredita na história que a gente conta pra gente, nesse personagem, né? Então, assim, poder encarar as coisas, né, como humanos, como falhos que nós somos, isso tá tudo bem, porque isso faz parte do nosso processo, os nossos filhos vão dar conta de lidar com isso. Acho que a gente já deu grandes passos importantes em relação a olhar para a criança, a perceber que a criança tem necessidades, né, aquela que a gente precisa olhar, que a gente precisa validar. Mas isso não significa abrir mão da gente, não significa nos colocar nesse lugar superior, como, né, se a gente soubesse tudo, tivesse todas as respostas, ou se exigisse saber tudo. Nem que a gente estudasse tudo, fizesse todos os cursos, não dá, porque mães que têm vários filhos já relatam isso, né? Com cada filho, você vai ter uma dinâmica diferente, uma abordagem diferente. Então a gente precisa estar presente, a gente precisa estar disponível para enxergar essa criança. E para a gente poder enxergar essa criança sem tantas máscaras, a gente precisa também deixar as nossas caírem, né? Senão
a gente fica num teatro ali. Tem E pode uma ser pergunta. doloroso. Pode falar, Mari. Desculpa, Dani, que deu um Não, estava dizendo que atraso aqui. pode ser doloroso, né? E muitas vezes é, mas a gente é a única forma de poder olhar e fazer algo com isso construtivo, né? Para a gente e para os nossos filhos. É esse o convite, né? Então, pode perguntar se ia falar de alguma pergunta. Não, tem uma pergunta que eu gosto muito de me fazer, assim, às vezes quando eu tô tomando consciência de algumas coisas, que é quem em mim, sabe? Assim, quem em Uhum. mim né, quer ser perfeito, quem em mim tem essa necessidade, quem em mim tá buscando esse caminho, porque, como você falou, às vezes tem muitas coisas dentro de nós, muitas vozes, muitas máscaras, né? É, muitas muitas histórias que vêm que não são nossas, né? Mas que são de outras pessoas. E aí, às vezes, a gente se perguntar quem em mim, eu acho que ajuda a gente nesses processos, né? E algo que eu ia dizer também é que, assim, sempre me incomodou um pouco a frase, assim, que a gente não pode ser amigo dos nossos filhos. Porque eu acho que quando a gente fala sobre ser amigo dos nossos filhos, a gente não está dizendo, né, de uma não autoridade, assim. A gente é possível se manter nesse lugar de autoridade, que é tão importante, né, de presença, assim. Mas quando a gente fala da amizade, porque o que que é você ser amigo de alguém, né? É você deixar o outro te conhecer na intimidade, né? É você deixar o outro te conhecer como você é. Isso para mim é ser amigo, né? Então, por exemplo, nós somos amigas e eu te autorizo, né? Eu me abro para você me conhecer como eu sou, né? E, e desejo o mesmo de volta, e claro, sinto o mesmo de volta. Então, assim, quando a gente fala isso em relação aos nossos filhos, a ser amigo dos nossos filhos, no meu entendimento, não é pelo lado da autoridade, é pelo lado da intimidade, sabe? De permitir que essa criança me veja como eu sou, né? E de ver ela como ela é também. Faz sentido isso para você, Dani? Sim, sim. Talvez exista uma confusão, né? Em justamente alguns pais buscarem ser amigos e abrirem mão deste lugar de pai e mãe, né? Eu acho que esse é um Uhum. perigo. E para mim faz muito sentido como você trouxe, que assim, eu sou a mãe, é este lugar que eu ocupo nessa relação, tem uma posição ali, né? Tem uma relação de autoridade que é muito diferente de autoritarismo. A gente está falando de relações de poder, mas de responsabilidades distintas, né? Mas o ser amigo no sentido, eu estou acessível para você, né? Eu estou aqui para Uhum. você, Isso. sabe? Não numa hierarquia onde a criança não consegue alcançar essa mãe, não consegue alcançar esse pai, está muito distante, né? Nesse sentido horizontal, que assim, eu estou aqui com você, eu vejo você, você pode me ver, né? Não há nada a esconder aqui, sabe? Eu sempre falo isso para Cecília, filha, a gente não mente aqui, a gente fala a verdade, mesmo que doa, sabe? E de verdade, né? É um exercício de praticar isso, sabe? De buscar esse lugar, né? Isso, a gente não precisa abrir mão dessa autoridade, mas como é bonito a gente poder ter uma relação onde a gente pode se olhar, né? Onde eu posso me abaixar e olhar para o meu filho na mesma altura, sem ter medo deste lugar também, sem me sentir ameaçada no lugar de mãe, né? Mas de Eu acho que isso disponível. me lembra muito uma palavra que é o pertencimento, né? A Brené Brown, no livro dela, eu sempre cito esse livro, porque eu fiquei muito apaixonada com esse livro dela, que chama The Gifts of the Imperfect Parenting, que seria, tipo, o presente, né, da parentalidade imperfeita. Seria mais ou menos isso a tradução. É um livro que não tem tradução para o português, só tem ele em inglês. E nele ela fala que
que uma vez ela estava fazendo um trabalho com adolescentes numa escola, e aí ela pediu para eles falarem sobre pertencimento, né? Na adolescência, algo tão forte. E aí que um deles falou assim: Nossa, Brené, para mim dói não pertencer a um grupo aqui na escola. Né? É difícil isso, não pertencer a um grupo. Mas não tem nada pior do que não pertencer à minha família, do que a sensação de não pertencer à minha família. Nossa. E aí ela falava assim, o que é não pertencer à minha família, né? O que esse adolescente está falando quando ele diz que não tem nada pior do que não pertencer à sua família? É não encontrar esse lugar, é não saber que você pode ser quem você é, que você pode errar e que você vai continuar sendo amado, né? Então, voltando lá no início da nossa live, quando a gente falou assim, por que a gente muitas vezes tem essa necessidade de perfeição e de não aceitar as nossas vulnerabilidades, porque às vezes a gente quer ser amada, a gente tem muito medo do abandono, né? Então a gente tem o medo do abandono de todas as nossas relações, assim, das nossas amizades, dos nossos companheiros, dos nossos filhos, né? E isso é comum para todos. Quando a gente, eu acho que se a gente vai de alguma forma tomando consciência nas nossas relações de que o abandono não está em jogo, sabe? De que a gente não vai abandonar e nem vai ser abandonado por ser imperfeito, a gente vai abrindo um espaço nas nossas relações para as imperfeições, sabe? Eu acho que esse é um outro exercício que a gente pode fazer, que é acolher o abandono, no sentido de dizer, olha, né, esse medo vem de um outro lugar, assim, porque se a gente fica nessa lógica do medo, do abandono, a gente vai se exigir ser perfeito e vai exigir o outro também ser perfeito, né? Sim, exato. Ai, muito bom, né? Quanto tempo já? Nossa, quase 50 minutos, Mari. Daqui a pouco Eu você vou não falar, derruba a Dani, você gente. sabe quantas horas? Porque eu não tô com o relógio aqui. E se É, 50 deixar, né, minutos. gente? Vocês já viram que a gente gosta de conversar, né? Quem acompanha o Materna tá vendo que a gente gosta de bater um papo. E com a Muito gente é assim, né, bom. Dani? A gente falou, a gente deixa É, fluir porque a conexão aqui, né, o papo é vai fluida. longe. A gente aproveita para convidar quem está aí em BH, quem está aí perto, ou quem está longe, está disposto a viajar, né, Mari? Que sexta eu estou chegando, voltando para essa cidade que nossa, foi tão bom, né? Ter ido para aí, ter te conhecido pessoalmente, agora conhecer o Matias, gostosura, que eu vou apertar. E sexta, né, falar do nosso workshop, que a gente vai fazer juntas aí, vai ser uma delícia na sexta-noite, onde a gente vai poder falar exatamente, né, sobre os filhos como oportunidade de revisitar a nossa história, né, de olhar para a nossa infância, de olhar para a nossa criança interior. E os filhos nos convidam a isso. Então, acho que vai ser muito legal o nosso encontro Eu na também tô sexta super noite. animada. Vai Estamos ser muito felizes de lindo. te receber aqui novamente. E eu acho que esse workshop, ele vem dizer disso, né? Dessa experiência mesmo é, de se vulnerabilizar, de aproveitar, né, a experiência da maternidade é, com essa relação de autoconhecimento, né? Com essa oportunidade de a gente olhar para a nossa história de vida de uma forma diferente. Então, a gente deixa esse convite aqui para vocês, sexta à noite. É, é o nosso workshop, meu e da Dani. Já vai ter link, tem um link na minha bio, na bio da Dani também tem, né? Tá lá, E no aham. final de semana tem o workshop da Dani, né? Sobre criança interior, né, Dani? Conta aí pro Isso. pessoal, que Que também é aí no sensacional. final de semana a gente vai mergulhar a fundo aí com vivências, com práticas, com exercícios
E aí não precisa ser pai ou mãe para participar. Eu brinco que só quem tem infância pode participar, né? E porque todos nós, independente, né, de como tenha sido a nossa infância, a gente traz dores. E essas dores têm um reflexo direto na nossa vida adulta, na forma como a gente se relaciona com o outro, com o nosso parceiro, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com a gente mesmo, né? Então, é um trabalho muito lindo, assim, que eu tenho maior alegria de conduzir. Um trabalho profundo, né? Mas ele é tão leve, é inacreditável como a gente pode trabalhar com conteúdos muitas vezes dolorosos, profundos, mas com muita leveza, com respeito. Então, vai ser o final de semana inteiro para quem quer mergulhar e poder trabalhar esses processos com a criança, acessar recursos para trazer essa leveza, essa alegria, né, para o dia a dia. É um trabalho lindo. Fica o convite. E eu estou muito feliz de voltar para aí, doida para chegar. A sexta eu estou aí. Então, quem puder, quem tiver aí, quem tiver disposto, vai ser uma alegria encontrar vocês. O grupo lindo já está se formando, né? Já está praticamente completo de sexta, de sábado. E quem quiser, junta para esse papo que vai ser muito gostoso. Na sexta-feira eu e a Mari, e no sábado e no domingo eu vou conduzir o workshop. Vai ser lindo. Isso mesmo. Fiquem com esse convite aí no coração de vocês. Quem sentir, né, que é o momento, a gente vai receber vocês de braços abertos. E vamos deixar a live salva aqui, né, Dani? E aproveitar também para deixar o convite para vocês continuarem acompanhando a gente no Maternas. Muito feliz aí de ver vocês falando, né? Que estão acompanhando, que estão gostando. É comigo, com Dani e com Lua Bastos. A gente, três mães e um bom papo. E toda quarta-feira a gente compartilha nas nossas redes, né? Um episódio por semana. Aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente, né? Obrigada pelo carinho, pelos elogios, né? Por compartilharem as experiências de vocês aí também nos comentários, as vivências. Como falei, vou deixar salvo para quem chegou depois, quem teve algum probleminha aí com alguma conexão também possa, né, acompanhar depois com mais calma. E aí compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que às vezes podem estar vivendo esse momento de se cobrar, né, de se colocar nesse lugar de perfeição. Lembra da nossa live, manda lá para pessoa, né? Olha, assiste essa live, tira esse peso aí das costas, né, Dani? Vamos ver com mais leveza, né? Dá para ser mais leve, né? Esse é o nosso convite. E é possível. Não significa que não vai ter atrapalhada no meio do caminho, mas a gente dá risada, sabe? Tá tudo bem. E dá para ser mais leve, né? Vamos resgatar essa criança. Os nossos filhos nos mostram isso. A gente precisa acessar a nossa de novo, para poder rir também das coisas, quando tiver muito difícil, sabe? Então a gente tem um recurso lindo dentro de nós. A gente precisa acessá-lo. Então, esse é o convite. Espero vocês, quem puder. E muito obrigada. Todo mundo estava aqui. Obrigada, Mari. Sempre muito bom. Nossos papos. E quarta tem um papo novo no ar. Quarta tem Maternas no ar. Um beijo, pessoal. Beijo. Beijo, Dani. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente.